Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Eu sou Jesus, a verdadeira Páscoa. Feliz Páscoa para todos. E eu pediria a todos que dessem uma salva de palmas ao Senhor Jesus, porque Ele está vivo entre nós. Obrigado a todos. Você abre a sua Bíblia em Êxodo capítulo 12. Hoje é a Páscoa e nós vamos fazer um paralelo do Velho Testamento com o Novo Testamento, né? Para que dentro do nosso coração esteja bem entendido a Páscoa, né? Então, Êxodo 12, toda a Páscoa eu prego isso e repito essas mesmas coisas, para com que fique bem gravado na nossa mente e no nosso coração. Então, Êxodo 12, nós vamos ler bastante coisa, a princípio do versículo 1 a 13, depois nós vamos ler versículo 29 em diante, e outros mais que eu irei falando. Então, posso começar a leitura? Todos já acharam Êxodo 12? Disse o Senhor a Moisés e a Araão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. Não comereis do animal nada cru nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-lo-eis. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal na casa em que tiverdes, na casa que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Agora vamos lá, versículo 29. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxóvia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite Faraó clamou a Moisés e a Arão e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os vossos
como os filhos de Israel, e de servir ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertaram com o povo, apressando-se em lançar-os fora da terra, pois diziam: todos morreremos. Até aí tá bom. Agora vamos ao versículo de número 40. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos, 46. O cordeiro há de ser comido numa só casa, de sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Até aí tá bom. Igreja, vamos orar. Então o povo já era cativo do Egito há 430 anos, era o povo de Deus. Então, o que representa o Egito para nós? O que representa esse cativeiro do povo para nós? O que representa Faraó e todo o seu exército para nós? Então, o Egito, esse cativeiro que eles estavam, é um tipo do pecado, do homem vivendo escravizado pelo pecado, dominado pelo pecado. Faraó e seus oficiais e seus exércitos é um tipo de Satanás que mantenha o povo escravizado, dominado, debaixo de jugo. Isso aqui foi um quadro terreno, real, mas que expressava uma realidade espiritual. Então, repetindo, o Egito é um tipo de escravidão espiritual. Faraó era um tipo do diabo governando e mantendo o povo de Deus debaixo de cativeiro. Então Deus levantou Moisés e vai libertar o povo dessa situação. Ele manda 9 pragas sobre a terra do Egito, e a 10ª praga, que finalmente Faraó libertaria o povo, é a morte dos primogênitos, né? Toda casa que tivesse um primogênito ali, desde Faraó até os animais, naquela madrugada, naquela noite, Deus passaria para ferir a terra do Egito e mataria todos os primogênitos. Mas na casa que tivesse sangue, a marca do sangue nas ombreiras das portas e na verga das portas, não haveria o mal, não entraria ali, não haveria esse acontecimento. Então Deus chegou para o povo e falou: olha, vocês vão guardar um cordeiro sem defeito, em determinada época vocês vão matar esse cordeiro, vocês vão comer a carne desse cordeiro, vocês vão pegar o sangue dele, ungir, passar nas vergas e nos umbrais das portas, e naquela noite vocês vão comer o cordeiro com as ervas amargas, com os pães asmos, vestidos, roupa de viagem. E naquela noite, quando eu passar e ferir toda a terra do Egito, naquela madrugada vai acabar o cativeiro de vocês. Vocês vão sair do cativeiro e vão ser livres definitivamente. Agora, esse cordeiro é um tipo de Cristo que viria num futuro. Tudo isso aqui é uma sombra, é um retrato que apontava para o futuro, as coisas que Cristo faria, a libertação que Cristo traria para todo aquele que acreditasse nele. Então vamos fazer um paralelo do Velho e o Novo Testamento. Então aqui em Êxodo 12 nós vemos que Deus manda separar um cordeiro e vai pegar o sangue do cordeiro, e esse sangue nos umbrais da porta vai ser a marca de que nenhum mal aconteceria para aquelas pessoas que acreditassem nisso e estivessem ali dentro daquela casa. Então quando o Senhor viria para ferir a terra, a casa que tivesse a marca do sangue teria uma proteção, nenhum mal entraria ali. Então vamos agora lá para o Novo Testamento ver esse cordeiro verdadeiro, porque isso aqui era uma sombra, era um quadro físico, apontando para uma realidade espiritual. Mas no Novo Testamento, Jesus é o verdadeiro cordeiro, a verdadeira libertação, a verdadeira redenção vai acontecer
através daquilo que Cristo vai fazer na cruz do Calvário. Então você marca aí Êxodo 12, nós vamos voltar e fazendo paralelo. Então vamos lá agora, primeiro João, Evangelho de João, vamos lá para o Novo Testamento, agora encontrar o Cordeiro lá. Então João, capítulo de número 1, nós vamos ver aqui João Batista dando um testemunho de Jesus Cristo. E nós vamos ver o Cordeiro verdadeiro que viria ao mundo aqui. Então João capítulo 1, nós vamos encontrar versículo 29 e também o 36. João Batista teve uma revelação a respeito de Jesus Cristo. Ele conhecia o Velho Testamento, ele conhecia todas as leis de sacrifícios do Velho Testamento, ele conhecia esse acontecimento da Páscoa, ele sabia tudo a respeito disso. Ele teve um ministério de abrir o caminho para o Senhor Jesus. Então, quando Jesus vem a ele, ele olha para Jesus e faz uma declaração surpreendente. Ele vê ali o Cordeiro de Deus. Então no versículo 29 ele diz: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Versículo 36. E vendo Jesus passar, eis o Cordeiro de Deus. Então João Batista, ele anuncia, a mente dele vai lá para a velha aliança, vai lá para Êxodo 12, ele lembra aqueles acontecimentos, isso está registrado na palavra de Deus, ele conhece isso, mas quando ele vê Jesus, ele fala: eis o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito, o verdadeiro Cordeiro, que vai tirar o pecado do mundo, vai dar um jeito na escravidão, que vai trazer a redenção, que vai pôr um fim na escravidão de todo aquele que acreditar nele. Então Cristo agora vem. Quem é Jesus? É o Verbo que se fez carne, é Deus que se humanizou, assumiu um corpo humano, e ele vem para ser o sacrifício verdadeiro, que tiraria o pecado do mundo, que libertaria as pessoas que acreditassem. Ele é o fim do cativeiro, ele é o fim da escravidão. Então a questão da Páscoa, ovos de chocolate, coelhinho, se você comprou, deu para as crianças e comeu, tudo bem, o problema é de cada um. Eu também dei umas mordidinhas num chocolate, mas essa compreensão de Páscoa, de chocolate e sexta-feira que não pode comer carne, isso é tudo religião, isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Coelho não tem nada a ver com a Páscoa, coelho não bota ovos, não tem nada a ver, tudo isso é religiosidade que foi incutida na mente das pessoas, para elas ficarem cegas para o verdadeiro significado da Páscoa, para ficarem cegas, para não enxergarem Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós vimos aqui João dando testemunho de Jesus, dizendo que Jesus agora é aquele Cordeiro que foi tipificado lá em Êxodo capítulo 12. Agora vamos ver o que Paulo fala na primeira carta dele aos Coríntios. Por isso você tem que discorrer a Bíblia e vai folheando e procurando. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, nós vamos ver que Paulo ele faz uma declaração importante aqui. No capítulo 5, está ali no versículo de número 7, né? Então, vamos ler um pouquinho antes, né? Vamos ler desde o versículo de número 5, no número 1, até chegarmos no versículo 7. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do próprio pai. Contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome de Jesus, reunindo voz de meu espírito, entregue no poder,
em nome de Jesus Cristo, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, como Paulo apresenta Jesus Cristo? Como o Cordeiro da Páscoa. Lá em Êxodo 12 era um animal que estava morto, eles assaram ali. Mas agora ele apresenta Cristo como o Cordeiro da Páscoa, o verdadeiro Cordeiro que nos libertaria, que nos salvaria, que nos tiraria da escravidão espiritual. A escravidão em Êxodo 12 é física. Você vai ver que a batalha espiritual no Velho Testamento é física, é homem contra homem, nação contra nação. Os povos que vinham contra Israel eram homens, seres naturais. Mas na nova aliança nos é revelado que a batalha é invisível, não é contra pessoas, é invisível. Então o Cordeiro Pascal nos libertaria desse cativeiro invisível, esse cativeiro espiritual. Então aquele Cordeiro lá do Velho Testamento, ele apontava para um futuro quando Cristo viria. E Cristo é identificado no Novo Testamento como o quê? Como o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que foi imolado, que foi derramado o sangue dele, o sangue que nos dá cobertura. Agora volta lá, Êxodo 12 de novo, vamos indo e vindo, né? Êxodo 12, vamos lá, agora vamos falar sobre o sangue. No capítulo 12 de Êxodo, vamos ver versículos 7 e 13, o que era para se fazer com sangue naquela época. Então no versículo 7 de Êxodo 12 ele fala: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, e nas casas que o comerem. O outro versículo é o versículo 13: o sangue vos será por sinal, nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então qual era o sinal? Todas as casas que comessem do cordeiro, eles teriam que ter uma marca nos umbrais e na verga da porta, a marca daquele sangue do cordeiro que foi imolado, né? Então quando Deus viria ferir o Egito, o sangue seria o sinal de que dentro daquela casa tinha alguém que acreditava naquilo, alguém que seria liberto, e a morte não entraria na casa daquelas pessoas. Então, este sangue era o sinal na Páscoa, nesse Velho Testamento. Agora, veja bem, dentro da igreja não tinha, dentro das casas não tinha ninguém santinho, ninguém era melhor. O que daria cobertura e libertaria eles do mal era o sangue, não era o bom comportamento deles. Eles estavam ali dentro da casa, e eles tinham uma cobertura. Qual era a cobertura? A marca do sangue que eles haviam passado nos umbrais e na verga da porta. Então quando Deus viria para ferir os egípcios, a casa que tivesse o sangue teria uma proteção, uma cobertura. Então agora vamos para o Novo Testamento, encontrar o sangue do Senhor Jesus, que é a imagem real, que nos dá cobertura, que nos liberta totalmente, é a marca da nossa redenção e da nossa justificação. Então vamos lá, 1 de Pedro, vamos lá na frente agora, vamos discorrer bastante versículos agora da palavra de Deus. Então lá no finzinho, vamos 1 de Pedro. Então quando Deus iria ferir as casas egípcias, a casa que tivesse sangue não seria ferida, haveria uma proteção. Aquele povo que estava ali dentro era um povo guardado. Então 1 de Pedro, capítulo 1,
Vamos ler versículo 18 em diante, né? Só o 18 e 19, ele fala assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do fútil procedimento, ou da vossa vã maneira de viver, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, ele está dizendo que nós fomos resgatados. O que é ser resgatado da vã maneira de viver? É tirados de um cativeiro, tirados de uma prisão, resgatados da vã maneira de viver legada pelos pais. Mas através do que nós somos resgatados? Ele fala, olha lá: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento ou da vossa vã maneira de viver, legada pelos pais, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, o sangue de Cristo, quando ele derrama o sangue dele na cruz do Calvário, e eu creio, eu sou resgatado do cativeiro, da vã maneira de viver, eu sou resgatado da vida errada, tudo aquilo que me escravizava. Quando eu creio, esse sangue tem um poder de resgate, assim como no Velho Testamento, aquela marca de sangue era uma marca que protegia para que aquela casa não se cumprisse aquela morte. Então quem estava ali dentro da casa não é porque era bonzinho, é porque tinha a marca do sangue. Mas hoje, nós que nascemos de novo, esse sangue foi derramado a nosso favor. Nós temos a marca do sangue na nossa vida. Nós não precisamos levar suco de uva e ficar passando na porta, ficar passando sangue para proteção. Por quê? Porque o sangue de Jesus já foi derramado, e é uma oferta para Deus. Todo crente verdadeiro já tem a marca do sangue, da redenção na vida dele. Você entende isso ou não? Então, essas coisas que essa turma prega, olha, leva aqui um pouquinho de suco de uva que representa o sangue do cordeiro, e passa lá na tua porta para o diabo não poder entrar. Primeiro eles falam que o diabo está dentro da tua casa, ou vai entrar, vem a ameaça, e você tem que passar aquilo ali. Não tem nada a ver com a nova aliança. Por quê? Porque o sangue de Jesus foi derramado. Esse sangue nos dá cobertura, esse sangue nos resgatou da vã maneira de viver. Então, quando o diabo vem contra nós, ele vê em nós a marca do sangue, não aquilo que eu passei na porta, mas na minha própria vida. E ele sabe que eu sou um resgatado pelo poder do sangue de Jesus. Está vendo o sangue do Novo Testamento? Então vamos ver mais sobre o sangue. Olha lá, Romanos capítulo 5, volta aí um pouquinho. Romanos capítulo 5, nós vamos ler, ou melhor, Romanos 5, versículo 8. Esse sangue também nos justificou, nos tornou aceitáveis para Deus. Então Romanos 5, 8, que diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, o que é ser justificado pelo sangue? Aquele povo que estava ali dentro, ele era um povo justificado. O mal não tinha poder sobre ele. Ninguém morreria dentro daquelas casas que tinham a marca do sangue. Eles estavam justificados, a punição não cairia sobre eles. Nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Nós fomos feitos por Deus justos aos olhos deles, justificados. Jesus na cruz levou toda a minha culpa, e através do sangue ele me declara inocente, me declara filho, me declara liberto, me declara protegido, me declara guardado, me declara aceitável a ele mesmo. Então o sangue do Senhor Jesus me justificou, tirou de sobre mim a culpa, tirou de sobre mim a escravidão, tirou de sobre mim o cativeiro. Então todo crente de verdade tem que saber essas coisas, que é livre, que é justificado, que todo cativeiro que tinha na vida dele
foi liberto do cativeiro pelo sangue, foi justificado. Você acredita nisso? Já foi. Então não precisa ficar toda hora passando coisa na minha casa. Uma vez que Cristo derramou sangue, Ele não precisa derramar todas as vezes. Uma só vez foi o suficiente para a obra ser perfeita e completa até o fim. Então, se eu nasci de novo, eu sou um liberto pelo sangue, justificado pelo sangue. Então, quando Deus veio para ferir a terra do Egito, aquelas pessoas que tinham a marca do sangue, dentro daquela casa o mal não entrou. Então, eu e você, meu irmão, temos a marca do sangue, justificados, resgatados. A nossa casa é lugar de bênção, não é lugar de demônios. E quando o diabo olha, ele sabe disso, não tem poder contra nós. Agora, se eu não sei isso, vou viver debaixo de cativeiro. Vamos lá, Efésios capítulo 1. Que mais o sangue proporciona para nós, né? Que mais o sangue proporciona para nós? Então, Efésios 1, 7. Nós temos a redenção, assim como naquela noite. Naquela noite eles foram redimidos, acabou a escravidão na vida deles. Eles deixaram de serem escravos para serem livres, né? Através daquilo. Então, nós também, olha o versículo 7 do capítulo 1 de Romanos, no qual, né? Vamos ler desde o 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor, nos predestinou para Ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual em Cristo nós temos a redenção pelo sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. O que é redenção? O que é redenção? O que é ser um redimido? Era uma pessoa que estava debaixo da escravidão, do cativeiro, como eles lá. Eles eram escravos 430 anos, trabalhavam por comida. Foram eles que construíram as cidades para os egípcios, à base de comida. Mas naquela noite eles se tornaram livres. Isso é redenção. Você era escravo, foi liberto, se tornou livre. O crente verdadeiro é livre, já se cumpriu a redenção na vida dele. Então ele fala, no qual temos a redenção pelo sangue e a remissão de todos os pecados. Então, quando eu crio no Senhor Jesus Cristo de todo o coração, se cumpre essa palavra da redenção pelo sangue de Jesus, eu fui arrancado do cativeiro da escravidão. Assim como eles naquela noite, eles já estavam vestidos, roupa de viagem. Eles foram tirados da terra do Egito pelo poder de Deus para nunca mais serem escravos. Quando eu creio em Jesus Cristo, pelo poder do sangue da redenção, eu sou tirado por Deus do cativeiro para nunca mais ser escravo. Vocês estão entendendo isso ou não? Nós não somos mais escravos. A escravidão às vezes está aqui na cabeça porque eu não conheço a verdade. A escravidão às vezes é um produto de maior imaginação do erro que está na nossa mente, porque eu não conheço a verdade na palavra de Deus, né? Então vamos ver outra coisa sobre redenção. Colossenses capítulo 1, vai um pouquinho para frente, Colossenses 1, 14, né? Vamos ler o 13 também, não posso deixar de ler o 13. Você é um crente, quem é crente de verdade aqui? Fala amém. Então é com você o que eu vou ler aqui, olha lá. Ele quem? Deus, Jesus Cristo. O que Ele fez? Ele nos libertou do império das trevas. O Egito não dominava sobre o povo de Israel em Êxodo 12? Eles não foram libertos daquele império para sempre. Olha aqui, ó. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção pelo sangue e a remissão de todos os pecados. Então, quando eu criei no Senhor Jesus, Ele me libertou do império das trevas, me transportou para o reino dele. Neste reino eu sou redimido.
acabou o cativeiro, mas como que ele fez isso? Através do pagamento de um resgate. E qual foi o pagamento? O sangue derramado na cruz do Calvário. Então, aquela marca de sangue no Velho Testamento, que deu cobertura para ele, aquilo era sangue de animais. O sangue que nos dá cobertura do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o sangue do Novo Testamento, da nova e eterna aliança. Por isso que eu não preciso passar suco de uva em porta nenhuma, porque isso não é o sangue de Jesus, isso é invenção, meus irmãos. Vamos mais para frente. Hebreus capítulo 9, vamos lá. Hebreus capítulo 9. Nós vamos ler alguns versículos. Vamos ler, versículo 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta geração, não por meio de sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou nos santos dos santos uma vez por todas, tendo obtido o quê? Uma eterna redenção. Então, o que foi utilizado lá em Êxodo 12? Sangue de animais. Mas aqui o escritor de Hebreus diz que Cristo, ele entrou nos santos dos santos com seu próprio sangue. E ele obteve uma eterna redenção. Agora, você tem que ter coração para crer nisso. Se a redenção é eterna, ela não tem fim, então significa que nunca mais um crente verdadeiro vai ficar debaixo de cativeiro, porque a redenção é eterna, ela não tem fim. Não é uma coisa que eu tenho um pouquinho hoje, amanhã eu não sou mais redimido, aí amanhã, depois de amanhã eu vou ser redimido de novo, e depois eu vou falhar. Eu sou redimido eternamente pelo sangue de Jesus. Acabou a escravidão, meu irmão. Você acredita nisso? Olha, muito pouco acredita nisso. Muito pouco acredita nisso. A libertação é eterna, é para sempre, ela não tem mais fim. Por isso que o sangue de Jesus é a coisa mais poderosa. O que ele fez na cruz é a coisa mais gigantesca, porque me liberta, me redime eternamente. Nunca mais um filho de Deus será escravo do diabo ou escravo de Satanás ou de qualquer coisa. Acredita nisso ou não? Ele obteve o quê? Eterna redenção. Atos capítulo 20, vamos lá. Atos capítulo 20 e 28, você já sabe de cor isso. Atos 20 e 28. Ele fala assim para os presbíteros: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu os bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então nós somos comprados com aquele sangue precioso. Você é propriedade exclusiva de Deus. Deus é o teu dono. Ele te resgatou e pagou o preço do teu resgate. Te comprou com o próprio sangue dele. Então aquele povo estava dentro das casas. Eles tinham uma marca de sangue de animais. E nenhum deles foi atingido pela morte. Mas agora nós estamos no Novo Testamento. O sangue que foi derramado não é de animal, é o sangue do Verbo que se fez carne, do Deus que se fez homem. Ele é o verdadeiro Cordeiro. Aquela libertação foi uma libertação física. Agora, na nova aliança, através do sangue de Jesus, a libertação é uma libertação espiritual do domínio das trevas, uma libertação total.
Então, eu e você, nós temos constantemente a cobertura do sangue do Senhor Jesus. Você entende isso? Isso não tem mais fim. Eu fui comprado, justificado, redimido por esse sangue. Agora eu preciso crer no que está escrito. Fé é acreditar no que está escrito e viver essa realidade pela fé. Como nenhum deles foi atingido pelo mal por causa daquela marca de um sangue de animal, que mal vai nos tocar se o que nos cobre é o sangue do Senhor Jesus? Entenda isso como o Evangelho é o poder de Deus, meus irmãos. Então aquele sangue da velha aliança, no Novo Testamento é o sangue do Senhor Jesus que fala mais alto. Aquele sangue da velha aliança, a velha aliança foi instituída em sangue de animais, ela teve o seu fim. Mas a nova aliança, quando você pega do cálice para participar da ceia, esse cálice é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. O sangue da nova aliança é um sangue superior, porque é o sangue do Senhor Jesus. E a nova aliança é superior, porque aquela teve um fim. A nova aliança não tem fim, ela é eterna, não pode ser desfeita, porque ela foi feita com o sangue do Senhor Jesus. Você aceita isso? E onde você vai viver? Você vai viver na velha aliança, vai ficar rodeando Jericó uma vida inteira, fazendo sacrifício uma vida inteira, fazendo voto uma vida inteira. Ou você vai viver no Novo Testamento, viver pela fé naquilo que Cristo fez. Porque uma boa parte vive no Velho Testamento. Eles falam de Jesus, mas negam a nova aliança pelas coisas que praticam, que já foram abolidas por Jesus na cruz do Calvário. Você acredita nisso? Posso desviar um pouquinho? Abre lá em Romanos 10. Romanos 10 tem uma palavra que fala sobre isso. Romanos 10, vamos ler desde o versículo 1, mas a tônica é o versículo 4. Romanos 10, 1 a 4. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porquanto desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus. Então presta atenção nisso. Paulo está falando dos seus irmãos judeus. A vontade do coração deles é que eles fossem salvos. Mas o que estava acontecendo com eles? Eles rejeitaram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça, anulando a justiça que vem de Deus. E de onde vem a justiça de Deus? Do sacrifício de Jesus. Agora Paulo explica, olha lá o versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, o fim da lei é Cristo, acabou, eu não estou mais debaixo de lei. Todas aquelas festas da lei, todas aquelas cerimônias de sacrifício, os sacerdotes do Velho Testamento, tudo aquilo que eles praticavam lá, o fim de tudo isso é Cristo. Cristo começa um novo testamento. Cristo aboliu toda aquela velha aliança, e no sangue dele ele estabelece uma nova aliança, nessa nova aliança que nós vivemos. Então, se eu pegar você agora e levar você a fazer sacrifício da velha aliança, eu estou deixando a justiça de Deus e estabelecendo uma justiça humana. Estou cegando você para a verdade do Evangelho. Tudo que você for levado a fazer, que está na velha aliança, debaixo de lei, é uma coisa que não tem mais nada a ver, porque nós estamos no Novo Testamento, debaixo da nova aliança. O fim da lei é o quê? É Cristo para a justiça de quem? De todo aquele que crê. Você aceita isso? Então volta lá para Êxodo 12, já vimos aquele sangue lá e vimos no Novo Testamento, Êxodo 12. Volta lá. Estou gritando muito, não? Não? Então Êxodo 12, agora vamos ver aqui, ó. Vamos lá para o versículo 46, que falava do cordeiro, que nenhum osso dele seria quebrado. Olha lá, Êxodo 12, 46. O cordeiro há de ser comido numa só casa, sua carne
não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso algum. Eles estão concorrendo com a gente, né? Então você entendeu que daquele cordeiro que eles comeriam, não se poderia quebrar osso algum. Agora vamos lá, João 19, versículo de número 36, né? Vamos ver ali, João 19, vamos ler desde o 31, né? João 19, 31. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, esse episódio, Jesus está ali entre dois ladrões, né? Visto como era preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Isso aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: eles verão aqueles a quem transpassaram. Assim como Deus ordenou lá em Êxodo que os ossos não poderiam ser quebrados, era um tipo do que aconteceria com Cristo lá no futuro. Então ele morreu antes, era costume quebrar a perna deles para que eles morressem ali, mas quando chegaram em Jesus, só furaram o lado dele, mas ele já estava morto e nenhum osso dele foi quebrado. Se cumpriu detalhadamente conforme lá está escrito. Agora volta para Êxodo 12, tem que correr, o tempo já está passando. Vamos ver os elementos que eles usaram para participar da Páscoa. Vamos lá, Êxodo 12, versículo 8, olha lá. Versículo 8: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Então, qual foram os elementos que eles comeram na Páscoa? Olha lá, a carne assada no fogo, os pães asmos e ervas amargas. Ervas amargas simbolizavam para eles lembrarem o sofrimento que eles tiveram esses anos todos que viveram debaixo de cativeiro na terra do Egito. Agora Jesus, ele está lá no Novo Testamento, ele vai participar da última Páscoa. E vai ser instituída a ceia do Senhor. Então, crente verdadeiro não tem mais nada a ver com Páscoa. Páscoa é a coisa do judeu. Vocês estão entendendo? O crente verdadeiro, a Páscoa se tornou a ceia do Senhor, que nós, todo segundo domingo de cada mês, nós participamos. Então nós não temos nada a ver com a Páscoa já se cumpriu em Jesus Cristo. A Páscoa para nós se tornou o quê? A ceia do Senhor. Então vamos ver os elementos que Jesus utilizou-se lá na última Páscoa. Lucas capítulo 22, Lucas 22, nós vamos ler 19 e 20, né? 19 e 20. Então aqui está a ceia do Senhor, versículo 19 e 20, e diz assim: e tomando um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então, quais os elementos que tinham? No Velho Testamento tinha a carne do cordeiro, os pães asmos, ervas amargas, né? Agora, na nova aliança, como Jesus participou da última Páscoa, que se tornou ceia, ele é o cordeiro presente agora. Ele é o cordeiro presente. Onde estão as ervas amargas que simbolizavam o sofrimento da escravidão?
Não tem. Por quê? Porque Jesus iria levar na cruz a nossa amargura, o nosso sofrimento, a nossa escravidão. Então aqui quais são os elementos? Ele tomou do pão e comeu, e bebeu do cálice. Diz que o corpo dele era representado por aquele pão, e o cálice significaria o quê? O cálice da nova aliança no sangue dele que seria derramado. Então, queridos, aquela Páscoa já se cumpriu, aquilo já passou, Cristo já veio, já morreu e instituiu um novo testamento, uma nova aliança. Ele já derramou o sangue dele, e esse sangue nos dá a redenção eterna, nos resgatou da escravidão. Então, eu não tenho que ficar passando suco de uva representando o sangue de Jesus. Esse pessoal que fica distribuindo coisinha, dizendo que é o sangue poderoso, fazendo campanha de sangue, não tem nada a ver com a palavra de Deus, meus irmãos. Essa encenação toda de proteção, não, você precisa ter a casa protegida, passa isso e passa aquilo. Nós temos uma proteção constante na nossa vida, em casa, fora de casa, no trabalho, que o sangue foi derramado em nosso favor. E nós somos o povo da nova aliança, o povo do Novo Testamento. Então, onde quer que você esteja, você é guardado por Deus. Onde quer que você esteja, o sangue te dá cobertura. Onde quer que você esteja, você é um redimido, é um justificado, é alguém da nova aliança, do Novo Testamento. Acabou a escravidão na sua vida. Você acredita nisso? E no dia da Páscoa Jesus ressuscitou, quebrou o poder da morte. É por isso que também a nova aliança lhe garante o quê? A vida eterna. Recebe a palavra de hoje. Tenho 3 minutos para terminar, então vamos ficar em pé. Então, Páscoa para nós agora virou ceia do Senhor. Toda essa correria para não comer carne na sexta-feira, e os ovinhos de chocolate, não é? E o coelhinho, tudo isso é religiosidade, não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não vai condenar as pessoas porque elas fazem isso. As crianças não entendem, querem um ovinho de Páscoa. Por isso que elas estão lá, para serem ensinadas o que é a verdadeira Páscoa. Tá bom, queridos? Por isso vamos cantar Você Me Pergunta. Vai, sou nascido de Deus. Vai, só para terminar. Somos nascidos de Deus, livres, protegidos, guardados, filhos redimidos. Redimidos para sempre. Vamos. Você me pergunta quem sou, onde estou, para onde vou. Agora responde, filho de Deus. Sou nascido de Deus. Uma pessoa livre, liberta. Estou no centro de sua vontade. O vento sopra aonde quer. Assim sou eu, assim sou eu. Olha aí, ó, presta atenção. Em muitas coisas você acreditou, já foi iludido, já viveu no mundo de ilusões, acreditou nos homens, eu também no passado, depositou sua fé em homens que não pode responder suas orações. Acredite, o céu até o mar foram feitos para você, para você, para você, para você, foram feitos para você, para você, para você.
Pai querido, abençoe todo esse povo, Senhor. Que cada um de nós venha entender a cada culto, a cada dia, a grandeza do Evangelho, o poder da nova aliança, Senhor. E se tem alguém entre nós que ainda não entende direito, só o Senhor para abrir e revelar a verdade para ele, Senhor. Quanta gente ainda escravizada, crendo em suco de uva, Senhor, como se isso fosse dar proteção, e não conhece a grandeza do sangue de Jesus. Assim abençoe esse povo, Senhor. A verdade vos libertará, a verdade vos libertará, a verdade vos libertará, em nome de Jesus. Sou nascido de Deus. Oh, eu sou fruto do sonho de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Eu sou fruto do sonho de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Agora aplauda o Senhor bem forte, dá glória a Deus. Amém, amém. Fala pro teu irmão, vai abençoado, vai liberto do Senhor, vai em paz, tenha uma semana de paz. O sangue de Jesus te libertou, meu irmão.